Porque é que achas que esta geração é que quer menos ter filhos? Epá, em que fase da tua vida em que tu queres mesmo ter filhos? Eu não vejo isso como um problema. Porque o querer ter filhos, apesar de haver pessoas que querem ter filhos porque seguem modelos familiares que têm filhos e quer ser como o meu avô, quer fazer como a minha mãe, estão a ver? Pronto. Como é óbvio, não é? Porque nós temos os nossos modelos e etc. As pessoas que são os melhores e os maiores exemplos na nossa vida e que nós seguimos e tentamos, não sei o quê. Mas o problema é a quantidade de pessoas que quer namorar. Essa é a pergunta que tu tens que fazer. Um chaval de 25 anos não querer ter filhos a mim não me incomoda. Porque o que ele quer hoje pode não querer amanhã. Agora, o gajo não querer namorar aos 16, ou aos 20, ou aos 25, então ele vai namorar quando? E vai aprender a namorar quando? Quem é que acerta no namoro sem aprender a namorar antes? Qual é que é a percentagem de casamentos de sucesso ou de relações de sucesso que não subentenderam uma aprendizagem anterior em que tanto a mulher como o homem tiveram relações sérias que só deram merda? Mano, eu falo por mim. Qual é que seria o meu potencial de sucesso na relação com a Margarida, que vai para 18 anos, se eu não tivesse tido namoradas sérias antes, se eu não tivesse tido namoradas e mais do que uma, e me tivesse esforçado e tivesse dado merda? Isso para mim é uma pergunta muito mais pertinente. Isso aplica-se o mesmo às mulheres do que disseste? Eu acho que sim, como é óbvio, eu acho que é para as pessoas todas. Toda a gente comete erros a namorar, caralho. Desculpa, puto, tu tens que aprender a namorar, mano. Só uma pessoa que nunca namorou é que não percebe do que eu estou a falar, caralho. Portanto, Cedric, tu vê lá, mano, se arranjas uma cona, puto, foda-se, what the fuck. Só uma pessoa que nunca namorou é que não percebe imediatamente aquilo que eu estou a dizer. Mano, pode ser um namoro de 3 meses, de 6 meses, não interessa, tu aprendes. Não achas também que hoje em dia o facto da mulher ter mais ambição no mercado de trabalho condiciona a altura da vida em que tem filhos e o número de filhos? Porque, querendo ou não, ter filhos condiciona sempre a vida profissional dos pais e, na maioria dos casos, mais ainda na vida profissional das mães. Acho que essa diferença já existe em gerações de que nós não estamos a falar. Na geração da minha mãe, as mulheres já trabalhavam todas. Atenção, da minha mãe, eu tenho 43 anos. Se fores perguntar à minha mãe trabalhou a vida toda. E as amigas dela igual. Portanto, isso que tu estás a dizer que deveria ser mais problemático, porque a mulher agora não é vista como dona de casa. Agora, o que se pretende aqui é a questão social. Estás numa predisposição em que o acesso ao sexo é muito mais fácil. Certo? O sexo hoje em dia é uma coisa superficial para muita gente. Não é uma coisa que subentenda uma componente sentimental, uma componente de intimidade. É uma coisa banal. Certo? Eu também acho que o sexo não deve ser tabu. Mas ver o sexo 200% numa questão carnal e banal, eu acho que isso também vai ter repercussões negativas para a sociedade. Ora, se tu consegues aceder ao sexo sem namorar só porque sim, a toda a hora, quanto é que isso vai atrasar na tua vontade de namorar e de começar a aprender? É fodido. Por exemplo, no meu caso, em termos profissionais, no trabalho que faço, ter filhos implicaria estar longe deles muito tempo, por ir para fora frequentemente, ou então ter de abdicar da minha ambição profissional e abdicando dificilmente teria novamente essa oportunidade profissional. Pronto, mas isso é um caso específico em que tu, como mulher ou como homem, escolheste um ramo e uma profissão que incompatibiliza a tua profissão com a proximidade aos filhos. Mas isso é o que já faziam os homens e as mulheres antes, escolhiam carreiras que se associassem aos seus objetivos. Porquê? Por isso é que nós vivemos, por isso é que nós trabalhamos para viver e não vivemos para trabalhar. Certo? O saudável é trabalhar para viver. Se a tua vida
é para estares com o teu marido nesta cidade e o objetivo é terem pelo menos uma folga em conjunto, as tuas decisões laborais vão de acordo com esse problema. Isso que falaste antes é como se fosse uma amizade colorida. Já nem sequer existem amizades coloridas. O pessoal fode só porque sim, é fácil. A partir de uma determinada idade, teres acesso ao sexo é demasiado corriqueiro. Basta sair de casa. E não é preciso pagar. Qual é que foi a minha primeira motivação para namorar? Pinar, mano. Não é? Um gajo tem um relógio biológico, mano, que pelo menos no caso dos homens é uma puta de uma loucura, impossível de controlar, ou de foda-se, what the fuck is going on? Um gajo habitua-se, um gajo tem que aprender a lidar com isso. Mas ao início, foda-se, não é? E depois é normal que tenhas atração, certo? E eu sou do tempo em que para consumares essa atração, tinhas que o quê? Tinhas que fazer a corte, não é? Tinhas que cuidar, tinhas que mostrar o teu valor, tinhas que mostrar a tua educação, tinhas que mostrar as tuas competências, certo? E depois, quiçá, se desenvolvesse um namoro, uma relação. Dizes, velho, mas não era uma relação séria. Tinhas 16 anos. Puto, mas era séria. Tu achas que dois putos de 16 anos que andam na mesma escola passam menos tempo por dia juntos do que dois casados que trabalham em sítios diferentes o dia inteiro? Percebes, mano? O meu problema, eu acho que vem logo daí, pá. Eu acho que vem logo daí. Agora, em relação a teres um trabalho que seja mais incompatível com ter filhos ou não, isso é uma decisão que só a ti compete. A gente não pode ter tudo na vida. Portanto, se tu privilegias uma carreira profissional que te impossibilite ser mãe, é uma decisão que é só tua e que não tem nada a ver com essa merda. Portanto, eu nem sequer acho isso bem nem mal. Acho isso super natural, super saudável, é uma decisão que é tua e que ninguém tem nada a ver com essa merda. Vulgos cacar... O Rocha Guitar também já tem a minha idade, também já está fodido. Portanto, eu acho que é aí, eu acho que esse é mais o problema. O teu caso específico, Matilde, pode ser outro. As gerações mais antigas, parece-me antigamente, se calhar não pensavam tanto nas condições para ter filhos. Tinham, e depois logo se via. Se calhar hoje em dia pensamos demais, sendo isso bom em algumas coisas e mau noutras. Era diferente, mas a estrutura familiar antigamente era diferente. Era muito comum noutras gerações. Por exemplo, isso aconteceu nos meus pais. Os meus pais casaram-se e a minha mãe foi viver para a casa dos meus avós. Para fazerem um enxoval e juntarem os trapinhos para depois alugarem uma casa. Alugaram a casa já eu tinha 2 anos. E agora, como é que é? Eu tenho boi amigos meus que não querem namorar também, não entendo, e os outros que querem não fazem por isso. Pá, vocês têm que perceber uma cena. Se vocês não quiserem vir a ter filhos, eu acho que vocês não precisam de namorar para nada. O problema é se quiserem vir a ter filhos. Ou se pelo menos equacionarem vir a ter filhos. Ainda não sabem se querem, mas equacionam. Aí, meus amigos, é bom começar a namorar e ontem. Porque vocês têm que bater com os cordes na parede e vão ter que aprender. Porque namorar não é fácil. Subentendo uma data de merdas com um gajo que tem que ter imensa preocupação, são imensas prioridades, diferentes, novas, e depois tens imensos ataques à relação que vêm da tua parte, porque tu cometes erros, da parte da tua parceira, porque ela também vai cometer erros, e de fora, e atenção que os ataques de fora são fodidos, porque normalmente vêm dos amigos mais próximos e até de familiares, e tu tens que aprender a lidar com essa merda toda e o caralho. Por isso, pá, vocês têm que ter juízo. Na minha opinião, vocês têm que namorar. É simples. E depois, se quiserem vir a ter filhos ou não, se quiserem ter trabalhos que incompatibilizem serem pais ou mães e o caralho, pá, isso já é convosco. Isso aí, depois aí, caralho, entendem? Agora, se vocês equacionam vir a ter filhos, não é quererem, mas equacionam vir a querer, puto, namorem já, mano. Já. Porque, mano, acreditem no que eu estou a dizer. Eu diria que 99% das pessoas da minha idade, portanto entre os 35 e os 45, tiveram com a cabeça no charco, na merda, por causa de relações anteriores. E eu digo, 99% das pessoas da minha idade com relações de sucesso, felizes, tiveram 99% dessas pessoas entre os 35 e 45 que têm relações de sucesso verdadeiramente felizes, tiveram com a cabeça no charco por causa de namoros. Mano, tens que bater mal, tens que cometer erros, tens que aprender com esses erros, tens que lidar com os erros da tua companheira e tens que saber lidar com eles e aprender a lidar com eles, tens que saber identificar merdas.
Tu acabas uma relação que foi na merda, tu aprendes sempre. Tu pensas sempre, o que é que eu podia ter feito diferente? O que é que eu não liguei que devia ter ligado? O que é que eu disse que não devia ter dito? O que é que eu não fiz que devia ter feito? O que é que eu fiz que não devia ter feito? O que é que eu devia ter visto que não vi? Estás a perceber? Aprendes sempre. Mano, essa merda é fundamental. Sem essa prática, sem esse calo, sem essa maturidade, sem essa experiência, é muito difícil ter uma relação saudável. É muito difícil. Ter uma relação saudável dá bastante trabalho, mas é incrível. Não dá trabalho. Santos, eu não considero que dê trabalho. Não é trabalho. É uma questão de postura constante. Isso tens que ter. Estás a ver? É aquela coisa que não dá para on e off. É como ter uma criança. Não dá para... Agora não sou pai. Olha, agora já tenho um filho. Ah, mas agora não tenho, porque não me dá jeito. E não dá. Estás a ver? Tipo, é on, é permanente. Agora não dá trabalho. Subentende apenas que as duas pessoas cuidem, se preocupem uma com a outra, cuidem uma da outra e se potenciem e ajudem uma à outra. Pronto, é só isso. Portanto, eu sei que se eu estou habituado a me preocupar com a minha mulher. Eu estou habituado a garantir que esteja tudo bem com a minha mulher. Eu estou habituado a mimar a minha mulher. Eu estou habituado em fazer rir a minha mulher. Eu estou habituado... Entendem? Eu estou habituado. Não tenho off. Eu tenho que fazer essa merda todos os dias. Mas é melhor para mim. Eu não faço só por ela. É melhor para mim. Porquê? Porque ela faz do lado dela para mim. O apoio que eu lhe dou é o apoio que ela me dá. Né? O conforto que eu lhe dou é o conforto que ela me dá. E até podemos dar de maneiras diferentes e com intensidades diferentes. Porque as duas pessoas também têm necessidades diferentes. Certo? Mas não dá trabalho. Trabalho não é a palavra certa. É preciso é ter vontade, estão a ver? E ser honesto, ser sincero. Tem que ser uma coisa que tu queres, caralho. É uma coisa que tu queres. E é melhor em todos os aspectos, mano. Tipo, nem sequer dá hipótese, mano. Porque depois o índice de cumplicidade é tal, mano, que esquece, mano. Não há nada na tua vida que não seja melhor, estás a ver, por causa da tua mulher. É tipo, é uma cena ridícula. Mas não há nada, percebes? Não há nada. Tipo, eu não há nada que eu faça que eu não fizesse melhor ou mais bem disposto se a Margarida estiver próxima. Porque é que o sexo é fácil para uns e outros é mais difícil? Porque o sexo subentende, o acesso ao sexo subentende uma capacidade social, e há pessoas que têm mais capacidade social do que outras, ou subentende umas regras, não é bem regras, mas uns pontos, vou chamar-lhe assim que é mais fácil, de valorização no jogo, em que as pessoas têm que cuidar desses pontos. Mas esses pontos são justos. Apesar de tu achares injusto, acaba por ser justo, porque as mulheres é que valorizam X coisas nos homens, os homens valorizam Y coisas nas mulheres, é de um lado para o outro, estás a perceber? Não é tipo os homens que valorizam isto, então as mulheres valorizam. Não, isso não funciona. Não é as mulheres valorizam isto, então os homens então valorizam. Mentira. Estás a ver? Nós, conjuntamente, valorizamos determinadas coisas nas mulheres e elas, conjuntamente, valorizam determinadas coisas em nós. E nós temos que perceber como é que funciona o jogo e temos que proliferar nessas coisas. Certo? No meu caso, como tenho uma pizza gigante, pronto, ganhei o jogo, olha, foda-se, estava a chitar. Instalei uma merda qualquer, não sei o que é que aconteceu, pronto. Agora, aquilo faz publicidade por ele próprio, aquilo basta uma vez, usares uma vez e depois a palavra propaga-se, e depois elas fazem publicidades entre elas e desbloqueias. Mas isso é no meu caso, eu não te consigo ajudar. Mentira, é pequeno. Ok, é pequeno. Posso brincar acerca disso porque é pequeno, uma pessoa tem que se rir, uma pessoa tem que se rir com essa merda. Eu tenho pequenina, a minha sorte é que sou alto. Mas, não, por exemplo, à altura uma pessoa considera que é uma injustiça, não é? As mulheres normalmente gostam de homens altos. Foda-se, agora, caralho, um gajo não tem culpa pela altura que tem, não é? Foda-se, grande injustiça. Mas um gajo baixo também tem que pensar, peraí, mas as mulheres é só pela altura que lá vão? Então e o sentido do humor? Então e a cultura geral? Então e a capacidade académica? O currículo académico? As mulheres não lidam a essa merda. Então e a capacidade financeira?
Então, e a higiene? Então, e o estilo? A maneira de se vestir? Também conta. Não é? Foda-se, um gajo é baixo e pode ter o resto de tudo. Mano, vai-se safar muito bem, caralho. Vai-se safar muito bem. Um gajo pode ser feio, como ao caralho, e safar-se muito bem. Basta seres bom de conversa, calma. Eu estava a falar um namoro. Não é desbloquear um fling, ok? Estava a falar, tipo, de desbloqueares um verdadeiro interesse, uma verdadeira ligação. Hoje em dia, 90% das miúdas mais jovens não querem cultura geral e está tipo Brasil. Isso é porque tu não tens cultura geral e não as conheces. Entendes? Isso é basicamente um peixe dentro de um aquário a dizer que ali não há leões. Oh puto, é normal que não haja leões. Tu és um peixe e estás dentro de um aquário. Não vai haver leões dentro do teu aquário, puto. É normal. É porque tu é que és o peixe e estás dentro do aquário. Há muitos leões, mano. Basta ligares ali a BBC Vida Selvagem, puto, ires a Alvalade, tens lá leões. Portanto, tu dizes assim, ó velho, então mas eu quero uma mulher que potencie, que privilegie a cultura geral e o caralho. Puto, então também tens que a ter. Hoje vê-se muitos rapazes bonitos que não pinam e outros menos que pinam muito mais. Isso não é hoje, mano, isso já é do meu tempo, olha para a minha cara. O velho tem uma picha battle scar, chaval. Portanto, não percebo onde é que tu queres chegar. Procura uma mulher com um bom sentido de humor, que o resto pinta bem. É importante o sentido de humor. Para mim é importante. Picha battle scar é bom demais, mas é verdade, puto, queres o quê? Por isso respeita às skins fodidas, mano. É fodido. Por mal feito fica deformado, tem de ser feito com quem sabe. Não é deformado, é battle scarred. Nunca viste uma skin battle scarred? Não é deformado, meu amigo. Isso é, achas tu que tens uma picha battle scarred e ainda não tens. Isso aí, mano, vocês têm que se fazer à vida. Não olhem para mim. Eu já passei por essa fase. Eu estou fora desse campeonato. Fora desse campeonato. Certo? E quero continuar fora. Muito me esforço eu para estar fora dessa merda. Portanto, isso é convosco. Mas porcas não conta para o Star Trek. Palavras sábias, meus amigos. Palavras sábias. Quando vocês veem um gajo todo convencido, mano, todo contente, olha os teus padrõezinhos, mano. Lembram-se do Gonorreias? Upa Upa. Padrõezinhos Upa Upa. Lembram-se? Do gato fedorento? O Gonorreias? Ah, isso não. Padrõezinhos, pá. Cá para cima. Upa Upa. Padrõezinhos. Lembram-se dessa merda? O Ricardo Araújo Pereira, pá, há uns anos sabia bem do que eu estou a falar. Hoje em dia já não sei se ele concorda, né? Publicamente não pode concordar, se calhar, né? É fodido, pessoal, é fodido. Vocês têm é que ter juízo, mano. Têm que ser inteligentes, mano. Tomar as vossas decisões. É o que eu vos digo, mano. E olha que eu não tinha, pá, ideia, está a ver? Porque, tipo, eu namorei dos 17 aos 23, pensava que me ia casar com essa namorada, tipo, pá, para mim era certo e sabido, e o namoro acabou. E acabou não foi por culpa minha nem por culpa dela, por isso simplesmente a relação definhou, parece que crescemos cada um para o seu lado e o caralho. Até acreditem, eu quando acabei a minha relação de 6 anos, mano, tipo, eu olhava e era tipo do género, tipo, pá, acho que sou demasiado control freak para esta merda. Tipo, eu não consigo controlar isto, então, mas eu posso fazer tudo certo e fazer tudo bem e estar com o de boi na mesma, porque isto é merda. Onde é que eu fiz merda? Estás a ver? Era o que eu pensava. Era o que eu pensava. Um gajo, pá, tem que ir ao... pá, tens de ser honesto, tens de ser sincero, tens que tentar ver aquilo que não é fácil de ver. E perceber onde é que... Pá, porque há sempre qualquer coisa que tu devias ter visto e que não viste, ou que devias ter falado e não falaste, ou que devias ter calado e falaste. Tipo, pá, é sempre assim. Falo mesmo por relações que vejo, ou flirts, conhecidos, e elas não se interessam por esses pontos. Graças a Deus escolhi bem a minha. Daqui a 10 anos o sexo vai ser mais vulgar que casar ou namorar. Epá, Jota, está bem, puto, mas tu só podes cuidar da tua parte. Entendes? Há problemas que tu vês na sociedade que te podem alertar. Estás a ver? E é normal que alerte a partir do momento em que pensas nos teus filhos e tudo mais. Por exemplo, nunca me incomodou
As gajas cheias de merda de botox nos lábios, mano, com os lábios todos fodidos e com as bochechas, agora é com as bochechas todas congeladas e o caralho, e depois com a testa toda certinha, mano, toda lisinha, parece um filtro do Instagram, todas injetadas de merda na testa, para a testa ser lisinha e o caralho. Nunca me incomodou essa merda. Sempre achei, tipo, até sempre me deu vontade de rir. Estás a ver? Tipo, pá, sempre me deu vontade de rir. É tipo, porque eu acho que não são os homens que exigem isso das mulheres. Estarem todas espetadas de botox na tromba. Pá, eu nunca ouvi nenhum homem a dizer, eia bem, se tivesse os lábios mais gordos, mano, agora assim, pá, não me está a dar tesão. Pá, não sei, puto, eu acho que isso não existe, entendes? Nunca ouvi, puto, nunca ouvi, nunca senti, portanto, já. E agora incomoda-me. Porquê? Porque tenho uma filha, se Deus quiser vou ter duas, pá, e não percebo como é que os estándares de beleza foram transformados naquela merda. Estándares de beleza, entre aspas. Porque eu continuo a achar que não é do nosso lado, do lado dos homens, que as gajas estão a meter as bochechas presas aqui em cima e o caralho todas injetadas e o caralho nas clínicas, que é porque os homens acham que aquilo é incrível. Eu acho que aquilo são influencers de gajas e o circuito, pá, do super negócio da cirurgia estética que convenceu as mulheres pelas influencers que aquela merda era incrível. E nós gajos estamos a olhar para aquilo e estamos a perguntar se não tarda, não vamos estar a bater punhetas a olhar para o boneco lá do filme do Shaw. Aquele boneco do Shaw, aquele dos triciclos. Mano, qualquer dia estamos a bater punhetas a olhar para aqueles bonecos. É suposto? Se eu bater uma punheta a olhar para o boneco do Shaw, tipo, eu sou considerado um gajo normal? É que eu não estou a perceber se o objetivo é esse, caralho. Já batem punhetas com fotos dos pés? Mano, isso aí são kinks sexuais. Eu também não percebo a cena dos pés, mas isso são kinks sexuais. Isso aí, partes de corpo que o pessoal curta e o caralho. Isso aí, mano, eu também tenho as minhas, portanto tenho que entender a dos outros. Agora, cirurgia estética, para ficares parecido com o boneco do Shaw. Puto, vocês já viram o boneco do Shaw? Foda-se, eu vou procurar essa merda, mano. É ou não é? Puto. Mano, malta, se vocês baterem uma punheta a olhar para esta merda, puto, vocês têm que ir ao psicólogo, caralho. Eu não sei se o objetivo é esta merda. Oh puto, é que elas injetam-se e metem-se no Instagram a injetar-se, caralho. Hã? Puto, eu não estou a inventar. Elas metem no Instagram a injetar-se. Eu digo assim, velho, mas isso não te preocupa? Preocupa-me, caralho, preocupa-me. Preocupa-me. Eu sei que a minha mulher está acima dessas trends sociais, graças a Deus, foda-se, what the fuck. Graças a Deus a gente normalmente está sempre em sintonia. Mas foda-se, vou ter a minha segunda filha na sexta-feira, portanto, o caralhos me fodam. Né? É óbvio que me preocupa. A mim não faz sentido. Não faz sentido. Para vocês faz sentido. Pá, pronto, está bem. Né? A Casa dos Segredos também tem montes de viewers. Pá, para mim não faz sentido. Certo? Para o Santos Pro faz sentido. Mas para mim não faz sentido. Certo? A malta estava a falar dos combates do Numeiro. É pá, puta que pariu a minha vida, certo? Mano, isso é equivalente a espetar barrotes no cu no OnlyFans. Pronto, é a minha opinião. Estou no meu direito. Percebo o teu comentário, mas era isso que queria chegar. Como dar educação aos filhos, mostrar o certo e o errado, se daqui a 20 anos isso vai ser o mais vulgar de sempre. Mano, porque os teus filhos não são uma extensão de ti. Entendes? Tu tens que fazer o teu trabalho. Correto? Eu estou à espera que os meus filhos gostem de músicas que eu não gosto. Eu estou à espera que eles tenham gostos e interesses que eu não tenho. Porquê? Porque são pessoas. Eu não tenho os gostos dos meus pais, nem os interesses dos meus pais. E isso é saudável, e os meus pais sempre reconheceram isso como saudável. Mas os meus pais sempre tiveram a importância de me fazerem pensar fora da caixa. E pensar pela minha própria cabeça. Não é? De não aceitar, não é? Teres um espírito crítico. Não é? Não seres um gajo de efeito de manada. E o caralho. Não é? Tomares as tuas decisões. Agora diz assim, velho, mas preocupa-te se a Emília se quiser espetar toda na cabeça e o caralho e fazer cirurgias estéticas e o caralho e ficar viciada nessa merda. Porque depois ainda para mais ficam viciadas. Porque aquelas cirurgias, aquilo depois deforma. Depois os lábios começam a ficar todos deformados, lá vai ela outra vez. Depois as bochechas começam a ficar fedidas, lá vai ela outra vez. E depois estão sempre olham ao espelho e estão sempre a encontrar imperfeições. Aquilo é mesmo problemático.
Estamos a falar de uma coisa potencialmente extremamente grave. Ok? Aliás, tu já tens filmes feitos acerca disso. O que eu quero é que a minha filha tenha autoestima. Pense pela cabeça dela, não é? Tome as suas decisões, e eu sei que ela vai tomar muitas decisões erradas, porque eu também tomo, todos nós tomamos. Não é? Se eu fizer a minha parte e ela quiser ir se espetar toda nas sobrancelhas ou nas bochechas e nos lábios e o caralho, o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu fiz a minha parte. Entendes? Ela não é suposto pensar como eu, não é suposto decidir como eu, nem agir como eu. Até os homens fazem isso hoje em dia, basta olhar para o Ronaldo. Mas não há nada a fazer, puto. Até tal coisa, eu vou fazendo o meu trabalho, a minha mulher também vai fazendo a parte dela, porque também há coisas que é importante ser a mãe a fazer e há coisas que é importante ser o pai, porque é diferente. Temos papéis diferentes em algumas coisas e nos exemplos. Portanto, eu sei o exemplo que a minha mulher dá dentro de casa e dá como mulher e como mãe, e eu sei o exemplo que eu dou também. Pronto. E depois eles lá vão tomar as suas decisões e fazer as suas merdas e o caralho. Tem que ser, pá. Mas é óbvio que as coisas preocupantes do ponto de vista social que a minha filha, que eu vou sentir à volta da minha filha quando ela tiver 18 anos, se calhar eu nem as consigo percepcionar de agora. Mas se a minha filha tivesse agora 18 anos, eu estava preocupado que ela quisesse fazer operações de cirurgia estética porque todas as influencers têm os lábios deformados, mano. Pá, desculpem lá porque têm, caralho. É que não é todas, é que pá, não é todas, mas é quase todas, mano.